Foi. Foi? Vê se continua, porque eu apertei aqui, talvez possa ter um delayzinho. Foi. Amém. Então, Jó, nossa escola bíblica, Jó capítulo 34. Pessoal, eu vou ler, tentar fazer o 34 e 35 hoje, de forma assim, mais rápida, porque algumas coisas são repetidas, tá? Então vamos ver se a gente avança. Isso aí, vamos lá. Jó capítulo 34, nossa escola bíblica, verso 1, continuando a resposta de Eliú. Respondeu mais Eliú dizendo: ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Então a primeira pergunta que eu vou fazer para os irmãos aqui é a seguinte: para quem Eliú está dirigindo as suas palavras agora? Aos sábios ali, né? No anterior ele dirigiu a Jó especificamente. Nesse agora ele está falando aos sábios, que ele está chamando de sábios, então só pode ser quem? Os amigos de Jó. Então ele está falando para os amigos de Jó. Agora vamos ver o que ele vai falar para os amigos. Lembrando que a resposta de Eliú tem sempre duas possibilidades no mínimo de você interpretar. E eu estou escolhendo a que me pareceu mais correta. Então vamos continuar. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Então vamos lá. Ele está falando isso para os amigos de Jó, dizendo para eles que Jó teria dito isso aqui. Lembrando que ele é novo, imaturo, está nervoso, irado e falando de forma confusa, continua então a mesma coisa. Jó, a mesma coisa que foi no outro domingo que a gente tratou sobre Eliú. Jó não falou exatamente isso aqui que ele disse, tá? Jó não disse que ele era justo e que Deus tirou o seu direito. Ele falou quase isso. Jó falou quase isso em diversos momentos. Falou isso em Jó capítulo 6, 29. Pode abre aí, Zé, lê pra gente aí. Jó capítulo 6, 29. Voltai, pois, não há iniquidade. Tornai-vos vil, que ainda minha justiça aparecerá em mim. Então, ele não está dizendo que ele é justo necessariamente aqui, mas ele está dizendo que a sua justiça aparecerá. E vários tem pelo menos uns 5 ou 6 versículos que ele fala quase isso aqui que Eliú está dizendo, quase, mas não é isso aqui, é quase. Então, o que acontece na hora que você lê Eliú e você vai procurar o que Jó falou? Que Eliú fala, Jó falou isso, você vai procurar. Você pode achar que Eliú está mentindo, que ele não falou exatamente isso, ou você pode achar que Eliú está exagerando ou interpretando, né, o que Jó falou. Por exemplo, lê lá o 12, verso 4. É o que? Eu não entendi. Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu invoco a Deus e ele me responde. O justo perfeito serve de zombaria. Então, ele está falando que ele é justo, perfeito, que está sendo zombado. Mas no contexto, não é que ele está dizendo... Eu não vou voltar nisso, que a gente já discutiu isso no capítulo 12, tá? Mas não é que ele está dizendo que ele é sem pecado. Não é isso. E aí, olhando especificamente o capítulo 34, versos 5 e 6, tem muita gente que lê isso aqui e fala, tá vendo? Ele está falando o que Jó não disse. Mas isso também não é correto. O que eu entendo exatamente o que você falou? Ele está interpretando as palavras de Jó. E aí, estando em mente que ele está nervoso, ele é adolescente ou jovem, sei lá, novo, com medo, que ele demonstrou ter muito respeito e medo de falar ali, é normal você esperar, que ele já está confuso. No capítulo anterior, a gente viu que ele estava confuso. Ele falou, Jó, me responde, não me responde, não ouve isso, não ouve isso. Então, ele já está confuso.
é normal esperarmos então que ele vai exagerar um pouco, ou que ele vai interpretar um pouco. É isso que eu entendo aqui. Não entendo como sendo maldoso. Eu entendo como ele está falando quase corretamente o que Jó falou, mas com o seu entendimento aqui. E isso tem uma aplicação depois, quando vier a resposta de Deus. Tem uma aplicação muito curiosa, porque, já vou falar logo, às vezes, a gente também, quando está falando para outras pessoas, evangelizando, a gente também não fala 100% correto. A gente acaba errando um detalhe e tal, passa despercebido, especialmente quando a gente está com raiva. No entanto, isso não quer dizer que Deus não esteja falando com a pessoa, porque nós estamos ali, a gente tem a nossa fraqueza, nossa falha, e a gente reproduz as nossas falhas em todo momento. Todo momento que eu estou aqui pregando, vocês estão vendo o Francisco pregando o que está escrito na palavra de Deus, perturbando a palavra de Deus com as minhas fraquezas, mas a palavra de Deus ainda está ali. Entende? Dá para entender isso? E todo pregador, só Jesus falou de forma perfeita e correta. Até o apóstolo Paulo, tem coisa que você tem que ler umas 2, 3 vezes, será que ele está se contradizendo ou não? Aí você vê, não está. E se você fizer uma edição do que eu falo, você vai ver, falou besteira aqui. Mas se você pegar o vídeo todo, você fala, não, ele estava certo, não era bem isso que ele quer dizer. É assim mesmo, tá? O que está na Bíblia, que foi claramente inspirado pelo Espírito Santo, conforme você mostrou no texto aí, né, diz claramente o narrador escreve, aquilo está perfeito sem erro Sim. de forma nenhuma. Né? Sim. Por exemplo, quando Maria vira e fala para Jesus, eu e seu pai estavam preocupados, Jesus corrige ela, diz, por exemplo, não, meu pai, eu estou fazendo algo do meu pai. Então, Maria está totalmente errada ali. Não, a visão dela ali foi corrigida, acabou, beleza. Assim como tem umas entre aspas, umas discrepâncias na Bíblia, entre aspas. Por exemplo, Judas se tacou do precipício e morreu lá, espatifado lá com suas tripas parecendo. Ou Judas se enforcou. Aí a pessoa, nossa, é uma contradição na Bíblia. A Bíblia não pode ser palavra. Não, mas não é. É porque se você observar os dois textos, ele pode, no meu entendimento, ele se enforcou mesmo e caiu. Sim, é isso, né? Foi lá na árvore, na beira do precipício, se enforcou. Aí não sei se cortou o pescoço, lá ficou muito tempo pendurado, não sei se caiu a árvore, o galho, não sei. Eu sei que ele se enforcou e caiu. Mas se você... E saiu as tripas. Agora, se você pegar só isso e tiver com uma certa maldade, você vai dizer, não, então há uma contradição, mas não há contradição nenhuma. Assim, mas por que tem isso? Porque um foi uma pessoa falando e ele falou o que ele viu. O outro foi outra pessoa falando, que falou depois, que não era um testemunho ocular, né? Que foi alguém que foi lá investigar, falou diferente. Beleza, porque foi o que ele entendeu do que aconteceu. Bom, então eu entendo isso aí dessa forma. Alguns textos aqui que eu faço referência, eu não vou entrar porque eu quero acelerar. Mas se alguém quiser as referências, vai ver que tudo que Eliú falou aqui tem referência a outros textos do próprio livro de Jó. Por exemplo, já no verso 7 aí. Aí ele vai dizer, que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água. Aqui é uma referência muito difícil, tá? Por quê? Porque quem fala algo parecido com isso não é Jó. Quem fala algo parecido com isso é Elifaz. Elifaz fala isso no capítulo 15. Mas ele fala isso acusando Jó. Então presta atenção agora, que agora vai ficar um pouco complicado. Elifaz acusa Jó de ser corrupto e de beber a iniquidade como água. Não de beber a zombaria, de beber a iniquidade como água, lá no capítulo 15. Ou seja, ele está acusando Jó. O que é beber a iniquidade? Né? É engolir. Beber no sentido de engolir, de jogar para dentro a iniquidade como água. Né? De receber a iniquidade como água, beber como se fosse algo que ele tivesse necessidade. Aqui, Eliú está acusando... Obrigado. Por falar em água, vou beber uma água. Só por causa disso. Aqui Eliú está acusando, está dizendo que Jó
bebe a zombaria como água. Então essa referência da forma como está escrito não está. Só que depois do capítulo 15, quando ele acusa Jó de beber a iniquidade como água, Jó responde a ele faz. Ele responde, que é o capítulo que a gente achou curioso aqui no dia. Jó responde a ele faz, chamando ele faz de consolador molesto e de ser zombador. Né? Ele acusa ele faz de estar zombando. Então eu entendo, na verdade, que Eliú está concordando com Jó, no sentido que os seus amigos zombaram dele, né? Jó disse que ele estava sendo zombado, e que Jó bebeu a zombaria. Qual zombaria? Dos seus amigos. No nosso linguajar atual, seria mais ou menos se eu tivesse dito assim: ah, você está engolindo, a pessoa está zombando de você e você está engolindo isso. É isso que eu entendo, né? No sentido de, reage como tem que reagir. Está engolindo a zombaria deles, está bebendo ali a zombaria deles. Entenderam como eu entendi mais ou menos? Porque Jó que falou que eles estavam zombando dele quando eles acusaram Jó de que ele estava bebendo a iniquidade como se fosse água. E Jó falou: vocês são consoladores molestos, estão zombando de mim. E aí eu entendo que Eliú está concordando que os amigos agiram como zombadores e que Jó está reclamando de Jó por ter aceito isso. Tanto é que olha o que ele vai dizer agora aqui, ó: e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com os homens ímpios. Ora, quem são esses que andam com Jó e que seriam ímpios? Os amigos. Então, na visão de Eliú, os amigos de Jó são ímpios. Depois ele vai deixar isso ainda mais claro, mais para frente. Ele está dizendo: ó, você, ao engolir a zombaria deles, ao não reagir de forma correta, você está caminhando lado a lado com eles, com os zombadores, com os que praticam a iniquidade, os homens que são ímpios. E eu acredito então, primeira coisa, que Eliú está acusando os amigos de Jó de serem ímpios. E depois vai ter uma acusação ainda mais grave. Verso 9: porque disse: de nada aproveita o homem comprazer-se em Deus. Então, essa palavra não foi exatamente o que Jó disse. Os amigos até insinuaram isso. E Jó respondeu aos amigos lá no 29, questionando. Leia aí pra gente, 29:15. É parecido, é quase isso, mas não é isso. Eu me fazia de olhos para o cego, de pés para o coxo. 29:15? Então eu não estou errado. Depois eu vejo aí outro versículo. Vê se não é o 15:16. Estou falando de cabeça aqui, não está anotado não. Vê se é o 15:16. 15:16. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Não, esse é o outro. Então, 29, lê o 16 lá, então, vê se não é a continuação do texto. 16. 29:16. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Então eu li errado aqui. Qual é o texto que está querendo? Algo que é semelhante a isso que ele diz, ao invés de dizer, né, de nada aproveita, ele diz: de que aproveita o homem, entendeu? Tá. Mas enfim. Mas vamos continuar, porque isso aí depois não tem estresse não. Enfim. Então ele não fala, de qualquer maneira, o que eu quero deixar claro é o seguinte: ele não fala exatamente isso, de nada aproveita o homem com prazer-se de Deus. Ele faz algumas questões, algumas perguntas, e deixa isso aberto. Ele fala quase isso, mas os amigos dão a entender isso. Então, mais uma vez, eu entendo ser uma interpretação de Eliú em relação aos seus amigos, às suas palavras. Portanto, aí agora de novo, ele falou para os amigos o que Jó tinha dito, né?
E agora vai voltar para os amigos. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade, do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Então ele está dizendo aqui que os seus amigos, né, vós, não é Jó. Vós é uma referência aos seus amigos aqui. Os que seriam os sábios, né? Longe de Deus estejam praticar a maldade. O que seria esse praticar a maldade que os amigos, vós, né, os amigos estariam fazendo? Zombar de Jó, ser um consolador molesto. E aí ele chama de perversidade dos amigos. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, ou seja, matasse, né, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isso, inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura, o que se odiasse o direito se firmaria? E tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó vil, ou aos príncipes, ó ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles, no momento, morrem, até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos serão tomados, não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque Deus não... Então ele está falando, fazendo uma série de acusações aqui contra os amigos, no meu entendimento, está falando, por exemplo, porque ele falou, ó, vós, e começou a descrever aqui. E aí ele vai dizer, vai concluir agora, porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo para fazer juízo diante deles. Então ele está dizendo, olha, vocês estão errados, estão se colocando no lugar de Deus, mas lembra que Deus não sobrecarrega em relação a Jó. Deus não vai colocar sobre Jó algo que ele não suporte, que é o que a Bíblia diz mesmo, né? Deus não nos dá aprovação que nós não possamos suportar. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele os bate com os ímpios que são à vista dos espectadores, porquanto se desviam dele e não compreenderam nenhum dos seus caminhos, de sorte que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então aquietará? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar? Seja isso para com um povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem a Deus disse, suportei o castigo, não ofenderei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Nunca mais a hei de fazer, virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a rejeites. Faze tu, pois, e não eu a escolha. Fala logo o que sabes. Os homens de entendimento dirão comigo. E o homem sábio que me ouvir. Jó falou sem conhecimento, e as suas palavras falta prudência. Então, qual é a acusação de Eliú a Jó aqui? O que vocês entenderam? Qual é a grande acusação que Eliú está fazendo para Jó aqui? Ele ter falado sem conhecimento e as suas palavras faltaram prudência. Então, o que Eliú está dizendo para os seus amigos é, olha, vocês zombaram, vocês agiram errado, não entenderam o que Deus está fazendo, que Deus não prova o justo além da sua justiça, Deus não prova o homem justo, então ele reconheceu que Jó era justo, está acusando os seus amigos de serem ímpios e concluiu dizendo o seguinte, Jó falou sem conhecimento e as suas palavras faltam prudência. Então ele não está dizendo que Jó está perfeito ali, correto em tudo. Ele está falando, qual foi o erro de Jó?
falou sem conhecimento. E depois o próprio Jó vai reconhecer isso, que quando Jó vai se arrepender diante de Deus, ele fala isso, que ele falou sem conhecimento. Verso 36. Pai meu, meu desejo é que Jó seja provado até o fim pelas suas respostas a homens malignos. Então, Eliú está dizendo que que respostas são essas? Né? Quais respostas Jó deu? Para quem? Para os amigos. Então, quem são esses homens malignos que ele está acusando? Os amigos. Então, na minha visão, Eliú está acusando seus amigos de não serem salvos. Chamou de ímpio e agora está dizendo que eles são malignos. Porque o seu pecado, ao seu pecado, acrescenta a transgressão. Entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Então, Eliú acabou de dizer, né, que Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo para fazer ir a juízo diante dele, o que está correto. Então, qual é o desejo de Eliú aqui? O que ele orou, o que ele pediu para Jó? Que Jó passe por tudo que Deus determinou para ele, inclusive em relação às palavras que ele deu aos seus amigos, que foram palavras sem conhecimento, para que ele possa responder aos homens malignos, que são os seus amigos, e acusa então a Jó de falar sem conhecimento e serem ímpios e malignos. E aqui ele vai dizer que isso acrescenta a transgressão. Entre nós bate palmas. Aqui esse bate palmas eu não acho que seja literal, né? No sentido de fazer, talvez bata palma mesmo, enfim, mas multiplica contra Deus as suas palavras. E aí esse aqui ele pode estar se referindo tanto a Jó quanto aos seus amigos, mas eu acho que é a Jó porque ele estava falando no plural e agora ele falou no singular. Parece ser não, só que pra mim ficou confuso esse texto. Vamos, ó. O que Eliú está dizendo é que as respostas de Jó aos homens malignos foram ruins, por ele ter bebido a zombaria deles. Então, e ele disse que ao fazer isso, ele está caminhando com eles. Ele tinha dito isso antes, eles estão caminhando junto. Aí agora ele diz, então, o pecado de Jó acrescenta a transgressão. Qual é o pecado de Jó? De falar sem conhecimento, de não responder de forma correta os seus amigos, que não entenderam o sofrimento, ele explicou ali e tal, e com isso ele está causando transgressão. Falar sem conhecimento aumenta a sua transgressão. Esse entre nós bate palmas, eu não entendo exatamente o que ele quer dizer com isso, sendo bem sincero. Porque a gente não sabe como é. Se bate palma do inimigo, ele bate palma, pode ser de aplaudir. Mas bate palma pode ser uma demonstração de insatisfação. Aplaudir mesmo, a gente não sabe o que tem, beleza. Mas a primeira parte é o seu pecado. A qual pecado? O pecado que ele acabou de dizer, de não responder corretamente aos homens malignos. Ele acabou de acusar Jó, está dizendo que Jó, o desejo dele, isso aqui é uma oração, né? Pai meu, meu desejo é que Jó seja provado até o fim. Por quê? Pelas suas respostas a homens malignos. Então, na visão de Eliú, o que Jó fez de errado foram duas coisas. Uma é falar sem conhecimento. E qual é a transgressão? Então, transgressão ele não explica, né? Então, eu acho que pode ser assim, tentando entender desse jeito. Se a gente for pelo outro caminho, onde ele está errado, tem um sentido, né? Qual seria? Por exemplo, Eliú estaria falando que Jó pecou no outro entendimento. Jó pecou, como os amigos falaram, por isso ele está sofrendo, e aí, além de ser pecador e de todo o erro, ele ainda está sendo transgressor. Então, ele está falando sem conhecimento. Tá. É esse entendimento. Mas Tá. pelo caminho que a gente está seguindo, a gente pode entender, por exemplo, que o pecado de Jó, eu esqueci que tem de agora, porque é a primeira tá. O pecado de Jó é andar com homens malignos,
Responder de forma errada. Andando junto, É que esse andar pode ser figurado, né? Quando ele bebe a zombaria deles, eles estão caminhando junto. Sim, tá. Ok. E ainda tentar responder a ele seria uma transgressão. Pode ser também. Você divide em dois atos, né? Pode ser também, até porque, na verdade, isso faz muito sentido, porque nós percebemos também Jó perdendo um pouco do controle dos seus amigos, né? Exatamente. Aí o cara andando ali, tentando responder eles, ele responde e fala uma coisa errada. Aí eles são uma transgressão. Tá bom, então a gente, sobre acrescentar a transgressão, eu vou manter isso, né? Que esse entendimento que você trouxe aí. A ideia de que o fato dele estar insistindo, vamos dizer assim, né, em responder ao Jó, só piora a coisa para ele. Jó não, responder aos amigos, só piora a coisa para Jó. Pode ser. Vamos continuar? Vou pular para o 35. 35 é pequenininho, né? Então a gente consegue acabar aqui esses dois capítulos. Respondeu mais, porque depois o 36 já é bem diferente. Aliás, é interessante esse finalzinho aqui, sendo dentro desse entendimento, porque às vezes a gente anda com pessoas do mundo e às vezes a gente fala coisas daí para tentar equilibrar a situação com as pessoas que estão ali, né? Abre uma concessãozinha ali. Exatamente. Ou então com raiva falar besteira que não precisava ter falado. Amém. Então, 35, verso 1, a gente vai continuar. Respondeu mais Eliú dizendo: tens por direito dizeres tem por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus, porque disseste, de que te serviria, que proveito tiraria mais do que o meu pecado? Mais uma vez, não foi isso que Jó falou. Jó comparou a sua justiça com a de Deus? Sim. Mas não chegou a dizer que a sua justiça era maior do que a de Deus. Eu posso entender, se eu falo assim, se Deus está sendo injusto, se ele observar para mim, vai ver que eu estou justo. Eu posso entender a partir dessa palavra que eu estou dizendo que eu sou mais justo que Deus. Mas eu não disse isso. Eu disse que Deus está sendo injusto e que eu estou certo, vamos dizer assim, né? Nós até discutimos isso aqui naquele dia. Será que foi, não foi? Então eu entendo que Eliú possa estar entendido que Jó insinuou isso aqui, mas Jó não disse isso, tá? Jó não disse que ele era mais justo que Deus. Jó questionou a justiça de Deus e disse sim que ele era justo, mas não que ele era mais justo que Deus. E aí é a mesma coisa que eu já tinha entendido antes. É sempre quase lá, né? Verso 4: eu te darei resposta, a ti e a teus amigos contigo. Atenta. Então agora eu vou te dar uma resposta. Olha o que ele vai dizer: atenta para os céus e vê, contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Aqui ele está dando resposta, não é mais só para os amigos de Jó. Ele está dizendo para Jó e seus amigos, a ti e seus amigos. Então ele diz, atenta. Então Eliú vai fazer um discurso aqui que, curiosamente, é muito semelhante. É possível fazer até um certo paralelo com esse discurso de Jó, com a própria palavra de Deus a Jó, quando Jó vai responder. A ideia de falar sem conhecimento em relação a um Deus que criou todas as coisas. Então Eliú começa dizendo, olha, contempla a criação, atenta para o céu, olha o que Deus fez. Quando Deus vai responder a Jó mais na frente, é exatamente o que Deus faz. Ele começa a colocar Jó em condições de contemplar as suas criações, né? Olha isso, olha aquilo. A gente vai entrar lá mais depois, que isso já vai ser difícil demais, que vai ter o dragão, né? O dinossauro, vai ter outras questões. Mas enfim, ele está dizendo, olha para a criação, olha para os céus, né? Se pecares, que efetuará contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justos, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça
aproveitaria ao Filho do Homem. Por causa das muitas opressões aos homens, os homens clamam por causa do braço dos grandes. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, se você pecou, se você não pecou, se você for justo, se você for pecador, isso não muda nada em relação a Deus. Isso tem interferência aos homens, não a Deus. Isso não interfere. Se você pecou, o que vai efetuar contra ele? Se você multiplicar as suas transgressões, o que isso fará contra Deus? No entanto, se você for justo, ou a sua impiedade faria mal a outro homem. Se você for maldoso aqui na terra, você vai fazer mal para alguém na terra. Ou se você for bom, isso vai levar proveito, por exemplo, ao Filho do Homem, ao seu filho. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por causa do braço dos grandes. Porém, ninguém diz: onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite? Que seria realmente uma questão, talvez alguém diga isso, né? Onde está Deus que me criou? É uma frase meio ambígua. Porque se eu reconheço que Deus me criou, eu não vou perguntar onde está Deus, né? Que nos ensina... Oi? Porque Deus me abandonou, uma coisa disso, né? Pode ser. Que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará ela, a vaidade, né, no caso, o Todo-Poderoso. E quanto ao que dissestes, que o não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera a arrogância, logo Jó em vão abre a sua boca e sem conhecimento multiplica as suas palavras. Então, mais uma vez, o que Eliú está dizendo aqui do meu entendimento é que Jó, sem entender, Eliú não está clamando entender a Deus aqui. Ele está dizendo que Jó está falando sobre um Deus que é o Criador. E, portanto, ele está abrindo a sua boca em vão. Então faz sentido aquela interpretação que você deu, de que à medida que ele vai responder aos seus amigos, acrescenta a sua transgressão. Pelo menos faz sentido no sentido de que faz sentido no texto que Eliú está falando, né? Que está dizendo que Jó abriu a sua boca sem conhecimento, multiplica as suas palavras, que ele já disse que multiplica a sua transgressão. Então pode ser isso sim. E, na verdade, eu entendo agora que é isso. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? No 36 vai mudar um pouco o discurso de Eliú, e aí vai trazer outras narrativas. Mas nesse momento aqui, onde a gente está até agora, Eliú acusou os amigos de serem ímpios, de serem maldosos, e Jó de estar falando sem conhecimento, de estar caminhando com os seus amigos que são ímpios, por estar falando sem conhecer a Deus, sem reconhecer ali a soberania de Deus. E aí no 36 a gente aprofunda mais. Vê. É para saber se